tema da minha mensagem hoje é redenção e piedade. Olha o que diz a palavra do Senhor. Quando se completaram os 8 dias para o menino ser circuncidado, foi-lhe dado o nome de Jesus, como o anjo havia lhe chamado antes dele ter sido gerado. Terminados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram-no a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor, conforme está escrito na lei do Senhor. Todo primogênito será consagrado ao Senhor e para oferecerem um sacrifício, segundo estabelecido na lei do Senhor, 2 rolinhas ou 2 pombinhos. Só até aí está bom. O restante sobre Simeão, que eu vou falando também. Na última semana, no último domingo, eu falei sobre como Deus se manifesta a pessoas comuns, simples, assim como nós. Isso nós vemos durante toda a história, com as pessoas do Antigo Testamento, com Maria, um pouco antes aqui, e aqui nós vemos Simeão, um senhor já idoso e velho, e antes tínhamos visto Zacarias juntamente com a sua esposa Ana. No Antigo Testamento nós vemos o Senhor se manifestando a pessoas não apenas comuns, mas pessoas que até então eram rejeitadas pelas próprias pessoas, como Ruth, que era moabita, que veio de uma nação onde 2 filhas embriagaram o pai, e então tiveram relação com o pai para que a posteridade fosse mantida. Ruth veio desse povo. Nós vemos Jesus, Deus se manifestando a prostitutas, como Raabe, a ladrões, como aquele na cruz, para mostrar que, de fato, o Senhor não faz acepção de pessoas. Se nós tivermos este coração, como Simeão teve, Maria, Ana e todos os outros, o Senhor também se manifesta a nós. E perceba que o texto aqui, ele não dá importância a quem é Simeão. Não cita quem é Simeão. Só cita que é um senhor, temente a Deus, que esperava a redenção de Israel. Ainda cita o nome. A Bíblia vai falar sobre uma mulher que não é nem citado o nome dela, diz apenas a empregada, e sabia quem era Deus, para mostrar que, independente da sua classe social, da sua conta bancária, de você falar 1, 2 ou 3 idiomas, que quando nós temos o coração para Deus, o Senhor se manifesta. E aqui no contexto de Israel, para ficar mais fácil a gente entender o que estava acontecendo nessa história, é preciso saber que as condições aqui de Israel eram extremamente precárias. Politicamente, eles tinham perdido todo o poder por conta de um império mais poderoso do que eles. O rei da Palestina era um rei extremamente cruel, Herodes, degeneração da religião, e o mais grave, fazia 430 anos que Deus não falava com eles. Silêncio total, que é algo que nos mata mais de angústia do que clamarmos a Deus e não ouvirmos a resposta, nem que seja sim, nem não. O povo de Deus estava há 430 anos sem ouvir. Mesmo assim, haviam pessoas como Simeão e como um grupo de pessoas também, nós vamos ler mais adiante, que mesmo diante do silêncio de Deus, eles continuavam sendo fiéis e crendo que o Senhor estava ouvindo a oração deles. E eu quero passar alguns princípios aqui essa noite com base nisso. Põe o primeiro ali, por favor, Miguel. Primeiro eu quero falar a respeito de redenção. Entrou no segundo? Não tem primeiro? Aí, volta. Volta mais. Volta mais um. É mistério. Primeiro princípio, redenção. Foi o que nós lemos aqui. O menino Jesus, ele passou por pelo menos 2 rituais que nós lemos. Pela circuncisão e também pelo sacrifício. Isso aqui era apenas o símbolo de que a humanidade caída precisava de algo que fizesse com que ela chegasse a Deus novamente. O que era a circuncisão? Era você pegar o prepúcio, aquela pele que cobre a glande do órgão genital masculino, e cortar. Sem anestesia. Não tinha. É o que hoje talvez as pessoas chamam de fimose. Acho não, né? É a fimose de hoje em dia. É claro que tinha a importância de algo natural para não juntar infecção, não inflamar. É por isso que muitas pessoas hoje fazem a operação da fimose, e também tinha este contexto aqui na palavra de Deus, mas o principal não era a questão da saúde. O principal, o que significava era cortar o pecado que era transmitido pela semente de Adão. Porque desde que o mundo é mundo,
Desde que Deus colocou Adão no Éden, e então Adão, como representante da humanidade, pecou, o seu sêmen, ou a sua semente, sêmen significa também semente, passou a toda a humanidade. E como Adão pecou, o que a Escritura vai dizer é que todos pecaram. Romanos capítulo 5, verso 12 vai dizer exatamente isso. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por um só homem, qual homem? Adão. E pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, pois todos pecaram. Até a criança mais bonitinha que nasce, o que a Escritura diz é que ela nasce pecadora. Ela não se torna pecadora a partir do momento que ela comete o primeiro pecado, mas a partir do momento que ela se torna gente, porque ela faz parte da descendência de Adão. E também Jesus Cristo passou pelo sacrifício que os seus pais levaram ao templo, né? No caso, em Levítico capítulo 12, vai dizer que quando uma criança nascia, era necessário que fosse levado um sacrifício de acordo com a renda da pessoa, com o poder aquisitivo dela. Uma das provas que Jesus veio de uma família extremamente pobre é por conta do sacrifício. Não foi cordeiro, não foi ovelha, foi justamente pombinha, passarinho. No Antigo Testamento, quando alguém, ele, por inadimplência, por não saber lidar com as suas finanças, ficava devendo, o que acontecia é que a pessoa, juntamente com seus filhos, eram vendidos àquela pessoa a quem ele deve. Imagine se essa moda pegasse hoje. Deve, não paga, você é escravo. Era assim que funcionava. E havia uma forma daquela pessoa deixar de ser escrava. E qual era essa forma? Algum chegado próximo, algum familiar próximo, que tinha condição, ele ia, pagava aquela dívida, e então aquela pessoa era liberta. Isto naturalmente falando. Espiritualmente, o que a Escritura diz é que todos nós, sem exceção, todos nós nascemos escravos do pecado. Não apenas escravos do pecado, mas a Escritura diz que o ser humano, ele nasce condenado. Se a graça de Deus não for sobre a vida dele, todo ser humano será condenado. Aqueles rituais, eles eram apenas um símbolo de que aquelas pessoas tinham fé no Messias que viria. Era por isso que o cordeiro era imolado, era por isso que o sacrifício era feito, porque eles acreditavam, sim, nós somos pecadores, mas um dia virá aquele que de fato vai tirar o pecado do mundo. Em Romanos capítulo 4, falando sobre Abraão, olha o que vai dizer. E recebeu o sinal da circuncisão, que eu acabei de explicar. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda não era circuncidado, para que fosse pai de muitos que creem, estando estes na incircuncisão, a fim de que a justiça seja atribuída em favor deles. Mais uma vez, aquele sinal, aquela circuncisão, o corte ali do prepúcio, era um sinal externo de que as pessoas tinham fé no Cristo que viria. Hoje, qual é o sinal externo de que nós temos fé em Jesus Cristo? Segundo o Novo Testamento, é o batismo. A prova externa de que você tem uma fé interna em Jesus é que você se batiza. Agora, você pode estar pensando, pastor, mas calma aí. Nós sabemos, a Escritura diz que Jesus não tinha pecado. E se ele não tinha pecado, por que circuncidá-lo? Por que os seus pais ofereceram um sacrifício, sendo que no caso dele não havia necessidade? Ora, a resposta é simples. Jesus precisou passar por todo esse ritual, porque ele veio tirar o pecado não dele, mas o nosso, o meu, o seu e o de toda a humanidade. Então era necessário que ele de fato cumprisse toda a lei, e a lei determinava circuncisão e também o sacrifício. O que estava sobre ele era justamente a minha e a sua culpa. Por isso a necessidade dele passar por tudo aquilo. Se repararmos, Jesus Cristo, em sua disposição passiva em relação ao sacrifício, porque não foi ele quem ofereceu o sacrifício, foram os seus pais. Mostra que os seus pais também tinham um zelo por obedecer os mandamentos. Porque eles poderiam não fazer. Claro que poderiam. Eles viram os anjos falando a respeito do seu filho. Eles viram os pastores falando. Várias pessoas dando testemunho que aquele menino seria grande. Maria, um anjo desceu diante dela e falou, olha, o ente que vai nascer de ti é um ente santo. Mas ainda assim, o zelo que esses pais tinham pela palavra de Deus fez com que eles cumprissem. Você que é pai, você que é mãe, você consegue ver a importância
de nós, enquanto os nossos filhos estiverem debaixo da nossa tutela, fazermos com que eles obedeçam aquilo que é mandamento? Ai, pastor, mas meus filhos não quis ir à igreja. Quantos anos que ele tem? 12. Não tem que querer. Tem que vir. Pastor, tem 15. Tem 20. Mora debaixo do seu teto? É você quem alimenta? Então tem que te obedecer. Se nós, pais, fôssemos firmes em relação à palavra de Deus, assim como José e Maria foram, obedientes e tementes a Deus, pode ter certeza, a probabilidade dos nossos filhos se desviarem seria bem menor. Nós vemos também Jesus Cristo, na sua obediência passiva, quando ele já estava grande, ele chega no Jordão diante de João Batista, e João diz para ele, mas calma aí, eu é que queria ser batizado por vós, e vem o Senhor a mim. E Jesus insiste, batisma-me para que tudo se cumpra como o Pai ordenou. Mesmo ele sabendo que ele não tinha pecado, ele fez para dar exemplo e para que a lei de fato fosse cumprida. Então este é o primeiro princípio, a redenção. O segundo, a piedade de Simeão. Acompanha comigo o verso 25. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão. Ele era justo e temente a Deus e esperava a consolação, ou redenção, né? Esperava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. O Espírito Santo lhe havia revelado a ele que não morreria antes de ver o Cristo da parte do Senhor. Assim, movido pelo Espírito, foi ao templo. E quando os pais levaram o menino Jesus para fazer por ele conforme ordenara a lei, Simeão tomou nos braços e louvou a Deus. Olha para cá. Simeão não era pastor. Simeão não era sacerdote, não era político. Não era alguém que tinha um papel de importância diante da sociedade. Não. O que a Escritura diz é que este velho era alguém temente a Deus. Alguém que se esforçava para obedecer a Deus em tudo que o Senhor tinha ordenado. A Escritura vai dizer que este homem ele era justo e temente. Justo em relação ao próximo. A justiça fala disso. Como que nós somos em relação ao próximo? Se alguém nos volta o troco errado, voltamos e devolvemos? Se nós vemos que alguém merecia mais do que nós temos o brio de falar, não, ele deve ser alçado àquela posição. O que a Escritura diz é que Simeão era justo, mas não só justo, temente a Deus. Por quê? Mesmo com circunstâncias contrárias, ele era alguém que esperava de fato pelo Messias. 430 anos, meu irmão, sem um pio de Deus. Ele provavelmente nasceu e ouviu de seus pais, de seus avós, que há séculos atrás o Senhor tinha falado com o povo, mas até então não tinha falado mais nada. Ainda assim, ele cria, dizendo, ele é Deus. Vamos continuar clamando. Mesmo com um cenário desfavorável, de desesperança, ele continuou crendo. E o que a Escritura vai dizer é que ele era um homem cheio do Espírito, mesmo sem nunca ter ouvido a voz do Senhor. A nossa fé jamais deve estar baseada ou associada com o ambiente externo. Porque, convenhamos, é fácil crer em Deus quando as coisas estão caminhando de forma correta. Está prosperando o país, o seu trabalho. Às vezes nós até esquecemos um pouco, colocamos Deus um pouco de lado e nos falta fé. E ter fé quando Deus não fala. E ter fé quando as circunstâncias são desfavoráveis. O ambiente não pode nos influenciar mais que a palavra de Deus. A Bíblia diz que Adão caiu no melhor lugar em que o ser humano podia estar, paraíso. E justamente lá, Adão cai. Em contrapartida, nós vemos Daniel, Sadraque, Mesaque e Abdinego em uma terra distante, longe do seu povo, longe dos seus pais, onde mudaram até a sua identidade, mudando o seu nome. Mesmo assim, eles foram fiéis a Deus, ainda que aquilo lhe custasse a cabeça, serem queimados ou jogados na cova. Permaneceram fiéis. Simeão é alguém em que o Espírito Santo estava sobre ele, como nós lemos aqui no verso 25. E o Espírito Santo havia revelado a ele que, olha, você não vai morrer sem antes ver o Cristo da parte de Deus. Ninguém pode chegar ao conhecimento de Deus se Deus não se revela. Falei na última semana sobre a diferença de teologia e filosofia.
Filosofia é o homem pensando por si só, com as suas ideias, tentando descobrir os problemas da humanidade e, consequentemente, as resoluções para aqueles problemas. Teologia é Deus se revelando ao homem. O homem, ele não busca a Deus por si só. Ele não encontra a Deus com suas próprias forças. É necessário que Deus o encontre, por mais sábio que a pessoa seja. Ela não consegue alcançar o conhecimento de Deus se Deus não tiver misericórdia. Pastor, mas a Escritura que vai dizer que o Espírito Santo guiou Simeão ao templo. Como foi isso? A Bíblia não diz exatamente como foi. Se um anjo soprou no ouvido dele, vai agora. Porque, convenhamos, ele chegou justamente a hora que os pais do menino tinham chegado. Exatamente no horário. As coincidências da vida, ou Jesuscidências da vida. Pastor, como? A Bíblia não diz exatamente como o Espírito Santo falou com ele. Diz que falou. Assim como a Bíblia não diz exatamente muitas coisas. Muitas vezes nós vamos ver a Escritura, ela nos dá parâmetros de forma genérica, não específicas. Por exemplo, pastor, com quem eu vou casar? Não sei. Não tenho nem ideia. A Escritura diz alguma coisa? O nome da pessoa? Não. Mas ela dá indicações, sinalizações, dizendo, olha, case com um cristão para que você, de fato, não venha passar dificuldades mais tarde. O povo de Deus casa com gente do povo de Deus. Pastor, em relação à profissão, o que a Escritura diz? Não sei. Enquanto a sua? Não sei. Pastor, mas eu venho aqui para ouvir Deus, o senhor só fala que não sabe nada, gente. Essas coisas, a Escritura não é específica, como que eu vou saber? Uma vez uma irmã chegou para mim e disse, pastor, eu vou fazer vestibular e eu estou em dúvida, né? Este ou aquele, qual o senhor acha que eu faço? Você acha que eu vou falar? Jamais, não vou. Irmã, eu vou orar por você. É claro, eu tinha na minha cabeça, né? Falei, puxa vida, a mãe dela faz isso, faz a mesma coisa, gente. Já está meio caminho andado. Eu falei, vamos orar, irmã, e você faz aquilo que você acha que convém. Graças a Deus, parece que ela foi pelo caminho mais indicado. Mas a Bíblia não diz, você vai ser engenheiro, médico, dentista. Ela diz que, independentemente dessas profissões, que a nossa vida deve glorificar ao Senhor. Como vai ser o seu salário? Não tenho nem ideia. Mas algumas coisas fica fácil a gente perceber quando não é a vontade de Deus. Você vem e diz, pastor, eu estou com uma oportunidade única na vida. Qual? Ser artista. Sério. Da Globo. Sai de lá, claro que não é de Deus um negócio desse. Preciso falar. Como assim? Artista da emissora mais podre que existe? Daí, vamos colocar. Ainda que não fosse da Rede Globo. Você consegue imaginar uma irmã, atriz, e ela vai fazer um filme, uma novela, onde ela vai ter um par romântico. Esse par romântico não é você que é marido. É outro. E às vezes bem mais bonito que você. Não, pastor, mas o beijo é técnico. Ah, tá. Você consegue ver como algumas profissões que são incompatíveis com a palavra de Deus? A Escritura diz que ele foi movido pelo Espírito Santo no verso 27. Às vezes acontece assim, né, daquela vontade louca no nosso coração de fazer algo. E se este algo, de fato, não contradiz a Escritura, pode ser que seja de Deus, sim. Salmo 25, verso 12 vai dizer que aquele que teme o Senhor o instruirá. Se nós tememos o Senhor, o que a Escritura diz é que o Senhor vai nos dar direção. Pode não ser a direção que você quer. Ah, mas direção ele vai. Até nas mínimas coisas. Essa semana, minha esposa conversava comigo que uma irmã estava comentando com ela, dizendo, mas eu tenho feito tão pouco para Deus, eu queria tanto fazer mais. Eu preciso fazer mais para Deus, nem que seja limpar a igreja. E ela estava orando, sei lá, na casa dela. Passou um tempinho e a gente colocou no WhatsApp lá, irmãos, faxina na igreja, tal hora, quem puder, vai. A irmã já olhou e falou, nossa, Deus tem até meu WhatsApp, gente, respondeu rápido. Acontece dessas coisas? Claro que acontece. Mas, via de regra, é difícil Deus mandar um WhatsApp para você com o nome, sobrenome, endereço da pessoa que vai ser a sua esposa ou seu marido. Muito difícil.
Mas eu sei. Eu sei como o Espírito Santo guia você hoje. Eu sei de uma regra infalível que se você ouvir o que eu vou dizer, você não vai se arrepender. A forma ordinária, normal, que o Senhor guia a mim e a você, os seus filhos em geral, hoje, é através da palavra. Tome as suas decisões com base naquilo que a Escritura diz. Obedeça. Antes de comprar algo, entrar num relacionamento, uma decisão importante, ore, mas confira na Escritura o que a palavra de Deus diz a respeito disso. Porque o Salmo vai dizer exatamente isso. Olha aqui, lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor. Mateus, Jesus diz assim, vocês erram. Quando? Vocês erram por não conhecer as Escrituras. Então é de suma importância para que você tome decisões acertadas, que você seja cheio da palavra. As pessoas, né, hoje em dia, não só pessoalmente, mas também por conta das redes sociais, vira e mexe, pedem alguns conselhos para mim. E o que eu faço? Eu jamais pergunto, olha, eu acho que no seu caso eu faria isto. Não. Eu sempre cito a palavra. Olha, a Bíblia diz, né, ande aqui, ó, esse caminho aqui. No seu caso, Provérbios diz assim. No seu caso, Salmos diz tal coisa. Paulo explicou a respeito da situação a que você está passando. Por quê? Eu não estou falando da minha vontade, mas é aquilo que é a palavra de Deus. Se alguma coisa der errado lá na frente, a pessoa não vai ficar brava comigo. É isso que acontece com os falsos homens. A pessoa às vezes chega lá com um baita de um problema e ele manda aquela profetada no meio da cabeça da pessoa que entra e a pessoa acredita e faz. E depois dá errado. Igual uma vez. Uma irmã, ela queria muito casar. E então ela disse assim para o pastor dela, pastor, eu estou querendo demais casar, já estou passando da idade. Você sabe, né? A mulher tem as idades para casar. Dos 15 aos 20, ela escolhe. Dos 20 aos 25, é escolhida. Dos 25 em diante, apareceu, é lucro, não rejeita. Brincadeira, né? Por aí não. Mas tem as idades, claro. Se tem filho, fica mais difícil. Sabe, tanto para homem como para mulher. Então ela disse, pastor, estou querendo casar. Nossa, e fulano lá, eu achei que ele estava dando umas olhadinhas para mim, hein? Na hora o pastor disse assim, você quer casar? Ele manifestou interesse? Casa que é de Deus. A moça foi e casou. Depois de 4 anos, ela descobriu que o cara gosta do que ela gosta. Deu para entender, né? E ela ficou brava, sabe com quem? Com o pastor. E, consequentemente, com Deus. Como assim? Deus me dá um marido que não funciona. Será que foi porque ela ouviu o pastor em vez de ouvir a Escritura? Então nós devemos seguir aquilo que a Bíblia diz. Simeão, ele era alguém extremamente satisfeito em Jesus Cristo. Nós reparamos que aqui no texto, ele não chega no final da sua vida dizendo assim, criei meus filhos, vi meus netos crescerem, juntei, acumulei, deixei bens para minha prole, adquiri propriedades, fui alguém bem conhecido na cidade. Não, Simeão não termina a vida dele assim. Simeão termina a vida dele satisfeito por ter visto a Jesus Cristo. Isso para ele foi suficiente. Ele pode não ter visto dinheiro, mas ele viu a maior riqueza que um ser humano pode ver, que é o Salvador. Ainda que você não case, ainda que você não tenha filhos, ainda que você morra sem um mísero carro velho, se você tem a Jesus Cristo, o que a Bíblia diz é que você tem o mais importante. As outras coisas são apenas coisas triviais que não são o centro da nossa vida. O problema das pessoas é que elas vivem em busca de satisfação, de realização em coisas, em pessoas, e acabam se esquecendo aqui do principal. Se esquecem que realização verdadeira nós só encontramos em Jesus Cristo. Como diz Dostoiévski, no coração do homem há um vazio do tamanho de Deus. Há um buraco ali no coração do ser humano, que esse buraco ele não pode ser preenchido com prazer, com fama, sucesso, dinheiro, realizações. Não, mas apenas com Jesus Cristo. O primeiro
parágrafo da Confissão de Fé de Westminster diz assim: que o fim principal do ser humano é glorificar a Deus em tudo que ele fizer. Se eu e você vivermos isso de verdade, de que a minha vida é para glorificar a Deus, não importa, com 1, 2, 10 filhos, sem filho, com marido, sem marido, ganhando bem, ganhando mal, morando em casa própria ou morrer pagando um aluguel. Mas se nós entendermos que a nossa vida deve ser para a glória de Deus, não vamos viver frustrados como muitos por aí vivem. E muitos, às vezes, que têm aquilo que você sonha em ter, mas ainda assim são frustrados. É por isso que o que constantemente você nos ouve pregando é: seja alguém que viva para o Senhor. Que a sua vida seja uma vida santa, ainda que ninguém te veja, ainda que seu marido não repare nem na tinta de cabelo que você pintou, ainda que seu filho não repare que você faz comida todo dia no mesmo horário, não importa. O que a Escritura diz é que devemos viver para o Senhor, e isso molda a nossa vida, molda o nosso jeito de ser e de ver as pessoas e o mundo em si. Quantas vezes eu já ouvi pessoas querendo dar sugestões de coisas que nós podemos fazer para atrair determinado tipo de pessoas. Pastor, para atrair os jovens, a gente poderia fazer um negócio meio church, né? Até a luzinha azul, não dá? Cadeira, não é isso não. Pastor, nós podemos fazer alguma coisa para atrair os jovens. Igual uma vez estava aqui no parque da nossa cidade, e um grupo lá, de uma igreja, atraindo os jovens, né? Música, rock, power, legal, cantando louvores no meio de todo mundo, bacana. A menina com tomara que caia aqui assim, ó. Uma saia que 2 dedos a menos virava um cinto. E as pessoas ficam aí preocupadas em fazer coisas para atrair os jovens. Se Cristo não os atrai, nada mais os atrairá. É da mensagem do Evangelho que eles precisam. Bodes, via de regra, são atraídos por entretenimento. Ovelhas são atraídas pelo seu pastor. Se você ouve que o seu Deus, o Rei da Glória, mesmo sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou, se entregou, vivendo uma vida comum a qual nós vivemos, sendo o tempo todo ultrajado, chamando de endemoniado, morrendo uma morte vicária por conta dos nossos pecados. Meu irmão, se isso não te atrai, eu não tenho nada de mais valioso do que isso para que você seja atraído. Se o Evangelho, se a mensagem de que você estava perdido indo para o inferno, e você, podre e corrupto, digno da sua condenação, mesmo assim aparece alguém que morre a sua morte, sofre o seu sofrimento, e é condenado no seu lugar. Se isso não te anima, eu sinceramente eu não sei o que mais pode te animar. Saber que alguém pagou a sua dívida pelo pecado, para que você não fosse condenado. Isso é a melhor coisa que eu e você podemos ouvir. Eu não posso te oferecer nada mais valioso do que o Evangelho. Porque, por mais que eu engane você dizendo que se você for fiel, você vai ter carro, casa, comida, roupa lavada, essas coisas não preenchem o vazio do coração do ser humano. Você precisa ter um encontro com o Senhor. E para encerrar, o terceiro, põe ali, por favor. Terceiro princípio, o Jesus que não te confronta e não expõe o seu pecado é um falso Jesus Cristo. Verso 34, acompanha comigo. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe do menino: este menino está posto para a queda e para a elevação de muitos em Israel, e como sinal de contradição. Assim, os pensamentos de muitos corações serão conhecidos. Quanto a ti, uma espada atravessará a tua alma. Jesus seria um sinal de contradição. Como assim? Jesus morreu por quê? Porque assim o Senhor ordenou. Isaías 53 vai dizer que ao Senhor, todavia, agradou moê-lo. Ou seja,
Aqueles soldados romanos, eles estavam ali apenas como pau mandado de Deus para que o propósito do Senhor se cumprisse. Mas a perspectiva natural, Jesus Cristo morreu por conta daquilo que ele pregava, por conta daquilo que ele falava. Por quê? Porque a verdade, de fato, ela nos confronta. Verdade que não nos confronta não é verdade. Verdade que não gera polêmica. Verdade que não divide as pessoas. Como assim? Eu consigo agradar gregos e troianos com uma pregação só. Eu consigo pregar aqui para vocês e vocês falarem, ai pastor, isso foi de Deus. E eu vou à Rede Globo e prego a mesma mensagem e eles dizem a mesma coisa. Como? Algo está errado? E assim como naquela época, também é hoje. A verdade, ela vem para nos confrontar. E o confronto é justamente para que sejamos mudados. Só que hoje, a verdade, ela é tida para muitos, sabe como que é? Discurso de ódio. Você não pode falar mais a verdade, até mesmo porque a verdade é relativa, por conta de Paulo Freire, lembra? Não há saber mais, nem saber menos, mas sim saberes diferentes. E então, eles relativizam tudo. Mas a verdade, sim, ela é polêmica. Você falar a verdade para um mundo acostumado a ouvir mentiras é se preparar para tomar tijolada na cabeça. Olha, eu vejo às vezes redes sociais de pastores bem famosos, milhões e milhões de seguidores. E às vezes eu dou uma lida ali, né, no feed, naquelas coisas ali. Cara, é impressionante, só fala coisa boa. Aí não confronta ninguém. Porque você sabe, se na igreja o povo é confrontado, você vai embora. Se você é confrontado numa rede social, você deixa de seguir. Eu estou vendo lá as postagens e falei, meu Deus, mas fala de tudo, mas nunca fala do pecado. Como pode? Que evangelho é esse? Que nunca confronta ninguém. Semana agora que passou, eu fiz um artigo sobre mulheres trans. Sabe, né? Não transformers. Trans, que muda de sexo. E Facebook me bloqueou. Filho do capeta, aquele povo. Quase baniram minha conta. E o que eu escrevi? Nada ofensivo. Por Deus, por nosso Deus, meu objetivo jamais é pregar para ofender alguém, escrever para ofender alguém, mas falar a verdade para que a pessoa se converta, mude. E eu lembro que eu coloquei uma foto da Fallon Fox, um ex-militar, ex-caminhoneiro, ex-lutador de MMA, mas que fez uma cirurgia e agora é mulher. E ele foi para o UFC lutar com mulheres. Eu coloquei no artigo assim, né? Olha, bater em mulher não pode, desde que seja em um octógono e você corte aquilo lá. Daí você pode socar à vontade. Coloquei sobre a Tiffany. Você vê mulheres reclamando dela. Lembra a Tiffany? A Tiffany é aquela jogadora trans que alguns anos atrás era Rodrigo. Mas olha lá, a vida inteira o seu corpo foi moldado com testosterona, com hormônio masculino. Seus órgãos, pulmão, tudo é diferente. O homem é diferente fisicamente da mulher. Você sabe que é. Ah, pastor, é a mesma coisa. Ah, vai brigar com a Fallon Fox, quero ver se é a mesma coisa. Não é. Eu lembro que tem uma foto da Tiffany subindo assim para dar uma cortada. Meu irmão, nem eu queria estar na frente daquela mulher. Homem, mulher, não sei o que é, né? Nem eu queria estar na frente daquele ser. Ser humano, assim fica mais fácil, né? Cara, mas a coxa toda rasgada de músculo, o bíceps maior que o meu. O cara até comentou assim embaixo, né? Foi a mulher que tentou parar essa cortada e está cravada na quadra até hoje. E eu coloquei também um ser loiro, desse tamanho assim, largo, jogando handball, trans. As mulheres, sem exceção, tudo batia aqui nele assim, ó. Você olhava, tipo assim, né? Carro normal, Fusca, Corsa. De repente você viu uma Scania. Assim. Parecia uma Scania o cara, gente. Era 3 mulheres para tentar segurar aquele cara.
E eu escrevi dizendo que isso aí é injustiça com as mulheres de verdade. Injustiça. Na hora já colocaram, pastor, o nome disso é transfobia. Eu falei, não é. Transfobia é quando você tem ódio pelos transexuais. Eu não tenho. Eu quero que eles se arrependam dos pecados deles. É diferente, eu não quero matar ninguém. Quero que eles morram para o pecado. Então, quando você fala a verdade para uma sociedade que está acostumada a viver na mentira, você é tido como divisivo, como sem amor, como polêmico. E o objetivo é só mostrar a verdade. Eu falei, isso é fisiologia, gente. É ser natural. Você não precisa ter um QI muito acima da média para você ver. Gente, não dá certo. É mais ou menos o seguinte, imagina, vai ter uma corrida de bicicleta. Vários ciclistas estão ali. E você chega de moto, dizendo, não, eu sou motociclista, mas eu me sinto ciclista. E vou competir. É mais ou menos o que está acontecendo ali. Jesus Cristo também foi crucificado por conta das verdades que ele falou. Além do mais, só abrindo parênteses. A mulherada, as feministas, sovaco cabeludos, peito caído, elas vivem reclamando o quê? Queremos o nosso lugar! Que é o lugar na empresa, à frente do homem, mandando em casa. Só que daí, quando homens tomam o lugar delas, em uma quadra, em um octógono, não, delas não brigam. Ou, você viu, acho que foi o ano passado, a Miss Goiás é homem, gente. Gente, homem, a gente vai dominar o mundo. Olha a capacidade que a gente tem. Até o Miss Goiás a gente ganhou. Mas eles não conseguem perceber. Olha lá para você ver a Miss Goiás do ano passado. Bonita, viu? Nossa. Mas é homem. E elas não conseguem perceber. Uma mulher está perdendo o lugar. Uma mulher. Jesus Cristo, ele não era polêmico por se vestir de chapolim e vir pregar a palavra. Já viu? Tem pastor que prega de chapolim colorado. Para quê? De certo a pessoa fala, e agora quem poderá me ajudar? Eu? O pastorinho colorado. Ridículo. Jesus, ele não fez polêmico por conta disso. Por cheirar a Bíblia. Tem pastor que cheirei agora, estou cheio. Não, isso é loucura. Jesus Cristo não foi polêmico por inovar, por ser irreverente, consagrado, mas ele foi polêmico por dizer a verdade a uma sociedade que não gosta de ouvir a verdade. Jesus foi crucificado por falar a verdade do pecado das pessoas e essas pessoas quererem permanecer no pecado. Se Jesus tinha um grande amor, você pode ter certeza, era falar a verdade. Só que agora, se Jesus vivesse em nossa época, dizer que os fariseus, que eles são pecadores, que eles não podiam roubar o povo, as pessoas iam dizer para ele assim, Jesus, mas calma aí, isso é polêmico demais. Não faça isso, não fale aquilo. Chamar o pecado pelo nome é ser polêmico? Claro que não. É de fato isso que Jesus Cristo fazia. Dava nome aos bois. Agora não. Hoje, meu irmão, tudo é polêmico, você não pode falar nada. Nada. O povo hoje em dia vive uma sociedade tão dolorida, mas tão dolorida que, nossa Deus, dá até nojo. Você não pode. Você sabia que agora que eles estão querendo implementar que você não pode mais chamar mulher de mulher? Porque você ofende os trans. Você tem que chamar a pessoa que possui vagina. Não pode. Quem disse isso? Drauzio Varela. Só ele. Ridículo. Só que hoje na igreja nós falamos que não existe pastoras, que apóstolo bom é apóstolo morto. Sabe o que eu ouço constantemente? Pastor, pregue o evangelho, em vez de pregar essas coisas. Olha, e mostrar a verdade não é pregar o evangelho? Claro que é. Quando eu falo contra o feminismo, contra o homossexualismo, hoje em dia tudo é polêmico, porque não pode. Ofende. Daí vem os pastores da modernidade, que não falam nada, e quando falam, o máximo que eles dizem é o seguinte, olha, eu não concordo com aquilo que o fulano faz, mas eu respeito. Diga isso para um pedófilo. Não, eu não concordo, né? Ele soprou seu filho de 5 aninhos? Não concordo, mas eu respeito. Rapaz, eu bato um pedófilo em você. Vivemos em um mundo totalmente dolorido. Pastor, mas nós não vamos ganhar pessoas assim. Como não? Não vamos ganhar pessoas com a verdade?
Foi assim que Jesus Cristo revolucionou o mundo. Justamente com a verdade, chamando as pessoas ao arrependimento. Jesus não veio unir gregos e troianos. Ele veio justamente a dividir, é isso que a Escritura diz. Olha, eu não vim para trazer paz, mas espada, a ponto de que se um converte no casal, meu irmão, vira uma briga. Ou não vira? Quando converte sua esposa ou converte seu marido, como que fica o relacionamento? Ele quebra o pau quase todo dia. Comigo, pelo menos, era assim. Minha esposa falava de vir à igreja, pronto, eu saía. Não, já se viu. Sai para a igreja, eu vou sair também. Ameaçava constantemente largá-la. Por quê? Porque o evangelho divide. Você vem de uma família ímpia e de repente só você converte na sua casa. Seus pais não, seus irmãos não. Você acha que eles vão te aceitar de forma normal? Ou qualquer deslize seu, crente! Você não pode não, nós podemos, você não. Foi isso que Jesus veio fazer. Ele não veio com um discurso conciliatório, dizendo, olha, deixem as diferenças de lado em nome do amor. Não, esse Jesus não existe. Esse Jesus pregado por muitos pastores não existem. O que ele veio fazer foi justamente o contrário. Foi dizer, olha, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Pai, e o seu arrependimento precisa ser demonstrado através de atitudes diferentes. Não adianta você apenas chorar no culto, que arrependimento não é quando você chora, arrependimento é quando você muda. Se você chora, rios de lágrima, mas chega na segunda-feira e continua a mesma pessoa, não houve arrependimento. O máximo que houve foi um momento de remorso, arrependimento não. E é essa verdade que de fato separa. Só que eu sei que você, durante uma vida toda talvez, cultivou na sua mente aquele Jesus paz e amor, né? Que, você bater do lado direito, você vira o esquerdo. Pastor, mas a Bíblia não diz isso? Diz. Batendo direito, você vira outra face. Mas não diz você tomar o outro tapa, você vira o outro rosto de novo. Não, claro que não. Jesus ele veio manifestar o que está no coração do ser humano. A falsa pregação é aquela pregação que é superficial, que você sai, mesmo cheio de pecado, mas você sai contente consigo mesmo, dizendo, sim, eu sou raridade. Trai minha mulher de vez em quando, isso é verdade. Dou uma pesquisadinha nos vídeos pornográficos, minto bastante no serviço, fico com um papo lero-lero com outro homem, com outra mulher. Não, mas eu sou raridade. Não, esse evangelho, essa falsa pregação superficial, que não mostra os seus pecados, meu irmão, não é pregação do evangelho. Agora, a verdadeira pregação, pode ter certeza, o verdadeiro Jesus Cristo, como diz aqui, que ele veio ser alvo de contradição, a verdadeira pregação, ela nos confronta, ela nos traz desconforto, às vezes dói, você vem ao culto, ai meu Deus, preciso tanto ouvir a palavra, você sai pior que você chegou. Este é um bom indício de que você de fato está ouvindo o evangelho. Provérbios, capítulo 27, já estou encerrando. Provérbios 27, 6 diz assim, as feridas provocadas por um amigo são boas, mas os beijos de um inimigo são traiçoeiros. Queda e levantamento. Não há como eu e você sermos imparcial em relação a Jesus Cristo. Ou você o ama ou você o odeia. Não tem como ser indiferente. Um dos sinais que você está ouvindo o evangelho verdadeiro é que você constantemente é confrontado pela pregação em relação à vida que você tem levado. Ainda que seja desconfortável, pode ter certeza. É para o nosso bem. Para o nosso. Eu lembro até hoje. Ainda tem muitas coisas para mudar. Mas quando você é novo convertido, você consegue ver mais coisas. Eu lembro que eu morava com a minha esposa, não era casado, já tínhamos um filho, tínhamos um relacionamento íntimo comum, como todo casal mundano ímpio tem. E quando eu ouvia o pastor dizendo que vida sexual sem estar casado é pecado, meu irmão, eu saía do culto furioso, dizendo, quem é ele? Para dizer o que eu posso e o que eu não posso fazer. Nunca mais coloco o pé neste lugar. Domingo que vem estava lá de novo. Este é um sinal que você está ouvindo o evangelho. Ainda que seja desconfortável. Em mim, vocês podem sempre contar que vocês terão um amigo. Um amigo como esse de Provérbios aqui, que vai dizer constantemente para você, se você está tendo relacionamento sexual sem estar casado, morando junto sem estar casado, você está em pecado. Você precisa mudar. Pode ter certeza, você sempre vai contar comigo para mostrar para você o
caminho correto. Se você é mulher, mas você quer ser a dona do lar, a feminista, querendo estar acima do seu marido, você vai constantemente me ouvir. O feminismo era o demônio, você precisa se sujeitar ao seu marido. Não falar com ele de qualquer jeito. Você vai me ouvir, irmã, constantemente falando do seu papel como mulher. Diante da sociedade, diante da igreja, e principalmente se for casada, com filho. Vai ouvir constantemente que o alvo da sua vida não é um emprego que você ganha 10 mil reais, mas é você cuidar dos filhos ao qual Deus te deu. Só que eu falo isso para crentes, você não tem noção, tanto que eu sou apedrejado, dizendo, como assim? Eu não posso em minha profissão, largando os filhos? Não! De forma alguma! A Escritura é clara de que a mulher, todavia, será preservada. E esse verbo preservado é sozo, que significa salvo. A mulher será salva na missão de mãe. Então, se você tem filho, enquanto ele for pequeno, você não pode terceirizar para a creche, para a avó, para a tia, para parente nenhum. A obrigação é sua. Eu sei que há casos e casos, mãe solteira, é diferente. Ora, mas o contrário, você não crê que se você orar, Deus vai suprir todas as suas necessidades através do trabalho do seu marido? Você sempre vai contar com um amigo que, se ver você com roupas indecentes nas redes sociais, rapidinho a mensagem da esposa do pastor vai chegar para você dizendo, irmã, não use essa roupa não glorifica o Senhor. Fico procurando rede social de forma alguma. É que às vezes parece que Deus, a gente abre o Facebook, Deus até mostra, ó, ovelhinha aqui, pastor, faltando lã. É pro bem. É pro bem. O que eu ganho com isso, irmãos? Hein? Porque você sabe, falou de roupa para mulher, meu pai, o negócio quebra o pau. Por isso que eu falo para minha esposa falar. Cadê? Não é por causa disso, não. Eu falo porque ela é mulher, né? Fala, amor, puxa vida, né? Fala com a fulana lá, né? O que nós ganhamos com isso? A não ser, às vezes, raiva, sentimento de desprezo. Quem é ele? A chance de eu fazer isso, perder, é grande. Mas eu prefiro perder fazendo aquilo que é verdadeiro, do que alimentar você constantemente com mentiras e não te confrontar diante de erros que vão te levar para o mau caminho. E o texto aqui termina falando de ano. Irmãos, eu passei só um pouquinho hoje, né? Não, fala de ano, fala semana que vem então, né? Semana que vem eu falo de ano.